A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã, é um prazer imenso nós estarmos juntos mais uma vez na gravação desse vídeo, tá bom? E nós estamos dando continuidade no nosso estudo sobre escatologia. Você não sabe o que significa isso? Esse estudo teológico, essa palavra teológica, escatologia? Fique comigo nesse vídeo ou acesse o nosso canal aí, canal Palavras Vivas, veja os nossos vídeos anteriores aí, que você já vai aprender o que significa a palavra escatologia, tá? Do que se trata essa palavra, do que assunto trata esse estudo teológico chamado escatologia. Já temos dado alguns estudos anteriores sobre isso e nós estamos dando continuidade aqui, numa forma de um estudo sistemático aqui, nós estamos dando continuidade nesse estudo, nesse tema escatologia, tá bom? Mais uma vez, é um prazer imenso ter você comigo aqui e você que me acompanha já no canal faz algum tempo, meu muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu apoio, pelo teu incentivo. É você, é o seu comentário, é o seu joinha ali que nos incentiva a estarmos aqui, tá bom? Então, meu muito obrigado de coração. E assim que a gente puder, a gente também estará retribuindo a cada um dos nossos irmãos também que tem canal, tá bom? Mais uma vez, canal Palavras Vivas, transmitindo conhecimento. Muito bem, meu querido irmão, muito bem, minha querida irmã. Atente comigo agora para a palavra de Deus, que nós vamos mais uma vez aprendermos o que significa escatologia. Mais uma vez, ainda quero agradecer você que tem me acompanhado, o seu joinha, seu like, seu comentário, a sua inscrição. Isso que nos incentiva a estarmos aqui. A cada inscrito que nós ganhamos, nós sentimos alegria. A cada comentário legal que você deixa aí no vídeo, também nos incentiva a continuarmos aqui. Então, meu muito obrigado de coração, vai aí meu carinho a todos os nossos irmãos. E como eu já disse, assim que a gente puder, a gente vai estar retribuindo a todos os nossos irmãos que também fazem seu trabalho na plataforma do YouTube, tá bom? Deus te abençoe grandemente. E vamos acompanhar até o final, meu querido. Vamos acompanhar até o final o nosso vídeo aqui, tá bom? Me acompanhe aí até o final, tá? Nós estamos dando continuidade no nosso estudo chamado escatologia. Temos os nossos vídeos anteriores todos aí, fizemos já bastante vídeos sobre escatologia, tá? Já fizemos alguns vídeos falando sobre os sinais do tempo, tá? E o que significa a escatologia? A escatologia é um estudo sobre acontecimentos futuros, sobre coisas futuras. Disso se trata o estudo teológico de escatologia, sobre acontecimentos futuros, tá? E quem é que não tem curiosidade sobre o futuro? Quem é que não tem? Todo ser humano é voltado e tem um interesse muito grande em saber a respeito do seu futuro. Muitos pagam pessoas, líderes religiosos, líderes espirituais aí, para saber acerca do seu futuro, para tentar adivinhar o seu futuro, como vai ser o seu dia. Então ele é indicado pelo seu líder espiritual a sair com tal cor de roupa, com tal roupa, porque só assim o seu dia será bom. Mas será possível que alguém poderia mesmo saber do seu futuro? Onde está escrito o seu futuro realmente? Tá? Alguns acreditam que o seu futuro, ou eles sabem, ou eles pretendem saber do futuro através das estrelas, outros através do búzio, do tarô, das cartas. Enfim, outros acham que na palma da mão está escrito o seu futuro. Mas o que diz a Bíblia acerca do futuro? Nós já temos visto aqui no canal, os nossos vídeos anteriores, nós falamos sobre sinais. E a Bíblia realmente é a única fonte real e verdadeira de conhecimento sobre o futuro, tá? E aqueles que acreditam em Deus, aqueles que têm fé em Deus e creem piamente na sua palavra, não dão atenção a futurólogos, a astromantes, adivinhadores, a tantos outros que vaticinam e fazem prognósticos sobre o futuro. Aqueles que creem na Bíblia sabem que a única fonte, o único conhecimento real sobre o futuro verdadeiramente é a palavra de Deus. E é nessa palavra de Deus que nós temos baseado nosso estudo de escatologia, que é estudo sobre acontecimentos futuros. Nós temos falado sobre os sinais do tempo, quando esses sinais que a Bíblia nos deixou indica que alguma coisa está prestes a acontecer, ou seja, alguma coisa que já estava escrito na Bíblia, alguma coisa que os profetas já falaram há muito tempo, há tanto tempo os profetas falaram, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Por exemplo,
a Bíblia falava, o profeta Isaías escreveu sobre toda a trajetória de Jesus, que ele iria nascer de uma virgem, que ele iria nascer numa manjedoura. Todos os profetas, inúmeros profetas, escreveram sobre este acontecimento, e este acontecimento realmente, essas profecias realmente aconteceram. Tudo que Isaías falou, teve Miqueias, se não me falha a memória, que falou que ele iria realmente nascer em Belém, Jesus nasceu em Belém, enfim, todas essas profecias acerca de Jesus, profetizadas há 800, 700, 500 anos antes do seu nascimento, 500 anos antes do acontecimento, todas elas se cumpriram passo a passo. E aquilo que está escrito aqui, que ainda não se cumpriu, verdadeiramente, se aquilo que estava escrito se cumpriu, o que não se cumpriu ainda vai acontecer. É sobre isso que nós baseamos os acontecimentos do futuro. Nós aqui nos baseamos nisso e cremos que verdadeiramente a palavra de Deus, ela é a única fonte de conhecimento real sobre o futuro, tá bom? E nós temos falado sobre esses sinais do tempo, e esses sinais do tempo que nós falamos nos nossos vídeos anteriores, eles nos indicam e nos afirmam, tá, que breve Jesus voltará, conforme a palavra, conforme os sinais que estão escritos. Isso nos indica que breve Jesus voltará. Porém, um dia dir-se-á na terra, Jesus já veio, tá? Se ele voltará, um dia alguém nessa terra, aqueles que ficaram, vão dizer, Jesus já veio. Mas para aqueles que acreditam que um dia vão subir, e esses, quando Jesus vier, esses não terão nada mais o que fazer aqui na terra. Então, o primeiro grande acontecimento do futuro que eu quero lhe falar neste dia, esse vídeo está ficando gravado aqui e posteriormente vai ficar por muito tempo gravado aqui no canal. E como a palavra de Deus ela é verdadeira, ela se cumpre passo a passo, todos nós estamos cientes disso, todos nós estamos cientes de que Jesus vai voltar, mas nós temos que se preparar para aquele grande dia, para que quando ele voltar, nós estejamos preparados para subir com ele no céu. Então, os sinais nós falamos, e esses sinais indicam, expressam verdadeiramente que Jesus vai voltar. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Então fique comigo alguns minutinhos aqui, nós vamos pegar alguns tópicos aqui, tá bom? Algumas passagens bíblicas, acredito que dá para você ouvir, não sei se dá para você ouvir aí o barulho da chuva que começou aqui, o barulho da chuva no telhado, mas nós vamos passar por algumas passagens bíblicas, tá? Nós não vamos abrir a Bíblia, tá? Mas só como referência que o que nós estamos falando com base bíblica. Nós não vamos parar para abrir a Bíblia, mas se você quiser acompanhar depois, você marca aí, anota aí as referências bíblicas para você acompanhar, tá? Nós estamos falando sobre o primeiro grande acontecimento do futuro, tá bom? O primeiro grande acontecimento do futuro, aliás, que é a volta de Jesus, tá bom? Como eu disse, que o estudo teológico ele baseia em dois princípios. Esse estudo é baseado nas profecias que aconteceram e aquilo que ainda vai acontecer. E sobre Jesus tem profecia que aconteceu, tá? E tem profecia que ainda vai acontecer. Por exemplo, sobre o nascimento de Jesus, Isaías falou, já aconteceu. Sobre a morte, sobre a ascensão de Jesus, tudo estava descrito nos profetas e já aconteceu. Porém, há coisas aqui relacionadas, há profecias relacionadas a Jesus que ainda não aconteceram. E a primeira profecia acerca de Jesus que ainda não aconteceu é a sua volta para arrebatar a sua igreja, para arrebatar o seu povo, para tirar o seu povo desse mundo e levar para o céu. Essa ainda não aconteceu. E preste atenção comigo, e se todas que estavam escritas aconteceu, você acha que essa aqui que está escrita, que ainda não aconteceu, não vai acontecer? Vai acontecer igualmente todas as outras aconteceram, tá? Nós vamos falar então sobre a volta de Jesus. E vamos entender aqui, tá bom? Primeiro vamos entender o que significa a expressão a segunda volta de Jesus. Vamos ver o que significa isso? Vamos tentar aqui uma definição para que nós possamos entender, tá bom? A segunda vinda de Jesus, ou a segunda volta, aliás, a segunda vinda, nós estava falando volta, mas é a segunda vinda de Jesus, significa que o mesmo Jesus que se manifestou primeiro em cumprimento às profecias, que nasceu da Virgem, que viveu em perfeição, morreu pelo pecado do mundo, ressuscitou e subiu ao céu ao terceiro dia, significa que esse mesmo Jesus voltará uma segunda vez, tá? Isso significa essa expressão, significa que aquele que veio primeiro, como nasceu de uma virgem,
foi perfeito, sofreu, morreu pelo pecado de todo mundo. Esse primeiro que veio dessa forma subiu ao céu, mas ele vai voltar. Significa que esse mesmo Jesus voltará da mesma forma, tá bom? Também, em cumprimento às profecias, ele voltará para ressuscitar, levar todos quantos morreram salvos, bem como aqueles que estiverem ainda vivos, tá? Estiverem ainda vivos, mas ainda estiverem preparados, como ensina a palavra de Deus, tá? Para isso Jesus voltará, e isso significa a expressão a segunda vinda de Jesus. É preciso deixar bem claro que a segunda vinda de Jesus ocorrerá em duas fases distintas. Pare aqui comigo, preste atenção, olhe aqui para mim, pare um momento aqui e preste atenção. A expressão a segunda vinda de Jesus significa que aquele que veio primeiro, nasceu da Virgem, morreu pelo pecado de todo mundo, esse mesmo voltará uma segunda vez. E essa segunda vez, essa segunda vinda de Jesus vai ser classificado na palavra de Deus, isso é para nós entender melhor, vai ser classificado, essa segunda vinda será classificado, será dividido em duas fases distintas. Presta atenção agora aqui. Essas duas fases distintas ocorrerá da seguinte forma. Primeiro, haverá o arrebatamento, tá? Que Jesus voltará, mas não pisará na terra, ficará detido nas nuvens do céu, os anjos tocarão trombeta, tá? E algo sobrenatural vai acontecer no planeta Terra, tá? O Espírito Santo ressuscitará todos os mortos, os que tiverem morto em Cristo Jesus. Presta atenção, aqueles que morreram salvos em Cristo Jesus nesse dia ressuscitarão. Estejam ele onde estiverem, na sepultura, estejam ele no mar. O mar vai ter que devolver esses mortos. Enfim, a operação do poder do Espírito Santo ressuscitará todos, em todas as partes do mundo, em todos os continentes do mundo, em todos os cantos do mundo. Onde tiver um crente, uma pessoa que morreu, crente, crendo em Jesus, esse ressuscitará pelo poder do Espírito Santo. Esta é a primeira fase. Primeiro, os mortos ressuscitarão, mas aqueles que estiverem vivos, a Bíblia vai nos informar que esses serão transformados, seus corpos mortais serão transformados num corpo imortal. Seu corpo incorruptível se revestirá da incorruptibilidade, tá? Visto que a carne e o sangue não herdam o reino do céu, então será um corpo diferente, um corpo novo, um corpo que pode flutuar, e esses subirão com Cristo. Esta é a primeira fase da volta de Cristo, onde haverá esse arrebatamento, onde os mortos ressuscitarão, onde aqueles que estiverem vivos serão transformados para subir com Cristo nos ares. Esta é a primeira fase, tá, da segunda volta de Cristo. Preste atenção, vou falar mais uma vez. Essa segunda vinda de Jesus será dividida em duas fases distintas. A primeira, o arrebatamento, como eu tenho vos falado. Mas também terá a segunda fase, tá bom? A segunda fase, tá? Que é a segunda fase, que será: o Senhor voltará 7 anos mais tarde, já no fim da grande tribulação. Desta vez, ele voltará com grande poder e glória, visível aos olhos de todos e acompanhado dos santos que foram arrebatados. Virá agora para salvar, restaurar o povo de Israel, destruir o anticristo, amarrar o diabo, governar a terra por 1000 anos. Nessa segunda fase, Jesus virá na terra, pisará. Isso é no estado literal, tá? A Bíblia se refere a isso como um estado literal, tá bom? Não é estado figurado, não. Não é por meio de símbolo, não. Não é por meio de derramamento de poder. Nós vamos ver aqui daqui a pouco isso. Não. É no estado literal. Nessa segunda fase, Jesus voltará para destruir o anticristo, libertar o povo de Israel, para amarrar o diabo e o falso profeta, lançá-los no inferno e estabelecer no planeta Terra aquilo que chamamos de milênio. Mais para frente, nesse estudo de escatologia, você vai ver detalhadamente o que significa o milênio, o que é o milênio. Mas Jesus, nessa segunda fase, vem para estabelecer o milênio, tá bom? Bem entendido. Então, será duas fases distintas. A primeira é o arrebatamento da igreja, os salvos serão arrebatados, invisível aos olhos daqueles que ficarem aqui, esses serão arrebatados, tá bom? Tanto os mortos como aqueles que estiverem vivos. Na segunda fase, Jesus voltará no estado literal, visível aos olhos de todos, para destruir o anticristo, amarrar o diabo, dar vitória a Israel e para estabelecer o milênio no planeta Terra. Nessas duas fases é que Jesus voltará. Todos nós cremos piamente e estamos esperando piamente
a volta de Jesus ao planeta para arrebatar a sua igreja. Bom, esta é a maior esperança da igreja, de todos aqueles que creem na palavra de Deus. Esta é a maior esperança e esta será também a maior vitória do povo de Deus. Visto que pelo pecado entrou a morte, já quando Jesus voltar, será a vitória completa de Jesus sobre a morte, e nós também teremos vitória através dele sobre a morte, porque nós ressuscitaremos, e aqueles que estiverem vivos, esses serão transformados num corpo imortal. A morte não os atinge mais. Então essa é a nossa maior esperança, a volta de Jesus para arrebatar o seu povo. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui. Então, ficou bem entendido essas duas fases distintas da volta de Jesus, tá bom? É muito importante discernir bem essas duas fases para ter um entendimento mais fácil das profecias acerca do assunto. Então, nesse estudo, nós vamos ver a primeira fase, tá? Nesse estudo, nós vamos ver alguns pontos aqui da primeira fase só da volta de Cristo, que é sobre o arrebatamento, sobre quando os mortos ressuscitarão. Nós vamos ver primeiro essa fase. A segunda fase será no outro estudo, tá bom? Mas é muito importante você entender bem, eu entender bem sobre isso, para nós termos um entendimento mais fácil sobre este assunto, tá bom? Então nós vamos meditar apenas nessa primeira fase, que será o arrebatamento, que Jesus virá invisível aos olhos de todos. Isso tudo com base bíblica, tá bom? Eu vou falar aqui os pontos bíblicos, tá? As referências bíblicas, e você anota aí, vai ficar gravado aí, você anota, tá? As referências bíblicas para você acompanhar na Bíblia. Vamos lá. A promessa acerca da segunda vinda de Jesus está firme, tá? Muitos duvidam das promessas de Jesus, conforme está descrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, pensando que Jesus demorará muito para voltar. Mateus capítulo 24, versículo 48. Ou ignoram mesmo tudo sobre o arrebatamento. Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. Dizem eles, tudo está bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Estou falando bem detalhadamente aqui as referências bíblicas para você acompanhar depois. Mas a palavra de Deus é clara e inconfundível, tá? Jesus voltará pessoalmente. Preste atenção que é uma passagem bíblica que fala da volta de Cristo num estado literal, tá? Vamos ver, Jesus voltará pessoalmente. Está escrito que Jesus, tendo se oferecido uma vez pelos pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28, acompanha a leitura depois. Tão real, tão pessoal como foi a primeira aparição de Jesus, será também a sua segunda manifestação. Não se trata, portanto, de uma linguagem figurada, querendo significar que Jesus voltará por meio de um derramamento de poder ou de um despertamento. Não, Jesus voltará num estado literal, tá? Hebreus capítulo 29, Hebreus 9, 28. Jesus voltará num estado pessoal, tá bom? Presta atenção, essa doutrina tem raízes profundas na palavra profética. A primeira vinda de Jesus estava predita em seus mínimos detalhes nas Escrituras, e tudo se cumpriu. É o que eu disse já no começo. A primeira vinda de Jesus, como homem, estava predita em seus mínimos detalhes em toda a Escritura, e tudo se cumpriu. Da mesma maneira, a segunda vinda de Jesus está predita na palavra de Deus, e tudo há de cumprir-se. Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá? Vejamos alguns exemplos agora no Antigo Testamento que fala muito sobre a vinda de Jesus. As profecias mencionam principalmente a segunda fase da vinda do Senhor, que ele virá com os seus santos anjos. Tá? Enoque, uma parte do livro de Enoque, tá? Uma parte do livro de Enoque, que é considerado um livro apócrifo, mas Judas escreveu uma parte que Enoque escreveu, que está lá em Judas, versículo 15, versículo 14 e versículo 15. Tá? Judas é um livro apenas, é antes de Apocalipse, é um pouco antes de Apocalipse.
Judas é um livro apenas. Então Judas 14, versículo 14 e versículo 15. Enoque escreveu que viu o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Essa representa a segunda fase que nós vamos falar posteriormente, tá bom? E muitas outras passagens do Antigo Testamento falam da segunda vinda de Jesus, tá bom? Desse evento. Daniel capítulo 2, versículo 44 e versículo ao 46. Zacarias 14, versículo 1 ao 7. Isaías 11, versículo 4 ao 6. Daniel 7, versículo 13 e 14. Temos também profecias que falam de ambos os aspectos da sua segunda vinda, da segunda vinda de Jesus, né? Que é em Números 24, 15 a 19, fala da estrela da manhã, que é o arrebatamento dos salvos, e do cetro, né? Que é do governo milenar de Jesus, que é o milênio, que nós falamos já. Lemos Isaías 26, 19 e 20, acerca da ressurreição que se dará quando Cristo vier nas nuvens para buscar a sua noiva. O livro de Isaías 26, 19 e 20 é muito interessante, fala sobre a ressurreição, tá? Leia lá, depois você vai confirmar isso. Isaías 26, 19 e 20 fala sobre a ressurreição dos mortos, tá? Que é quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, que o Espírito Santo operará, o poder do Espírito Santo operando naqueles que estiverem mortos, ressuscitarão. Isaías falou sobre isso. Então, no Antigo Testamento, fala muito sobre a segunda vinda de Jesus. Tudo com base da Bíblia, o que nós estamos falando aqui, tá bom? Você que me acompanha aí, preste atenção. Nós estamos diante deste grande acontecimento do futuro, tá bom? Isso não está escrito nas estrelas, não está escrito nas cartas, nos búzios, no tarô. Não, isso é Bíblia, a poderosa e infalível palavra de Deus, falando acerca de um acontecimento futuro, nas quais pelos sinais nós estamos vendo que breve vai acontecer. O próprio Jesus falou acerca da sua vinda. Aí tem as referências bíblicas, irmãos, que é Mateus capítulo 22, 30, 24, 36, 51, depois Mateus 25, 1 ao 11, Marcos capítulo 12, 25, Lucas capítulo 14, versículo 14, João 5, 25, versículo 25, 28, 29, João 6 também, 39 e 40. Jesus foi crucificado porque falou acerca da sua vinda sobre as nuvens. Mateus 26 e 64. Todas as referências da Bíblia aí, referências bíblicas, para você acompanhar e ver que o que nós estamos falando aqui, esse estudo de escatologia, sobre escatologia, acontecimento futuro, é tudo baseado naquilo que a Bíblia diz. E todos os apóstolos escreveram também sobre a segunda vinda de Jesus. Todos os apóstolos escreveram. Eu vou deixar a referência bíblica para você aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, Filipenses 3, 20, Colossenses 3, 4, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Pedro 1, 5 e 7, 1 João 2 e 28 e Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8. Para você ver que todos os apóstolos também escutaram os ensinamentos de Cristo acerca da sua segunda vinda, e também eles deram ensinamentos sobre a segunda vinda de Cristo. Todos eles. Agora, o interessante é nós ver aqui como virá Jesus. Vamos ver nesse ponto como virá Jesus. Olha aqui, o dia e a hora não são conhecidos ninguém, tá bom? Conforme está descrito em Mateus capítulo 24, 42, o 25 e 13, Marcos 13 e 32. Jesus virá como vem o ladrão. Ninguém pode prever o momento de um assalto, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2, Mateus 24, versículo 43 e 44. Jesus disse expressamente que nem os anjos, tá, sabem o momento, embora venham em sua companhia, conforme está descrito em Mateus capítulo 24, 36. Embora os anjos venham em sua companhia, nem eles sabem o momento exato da volta de Jesus. Nem eles sabem, tá bom? Deus sabe o dia e a hora que estão determinados, tá? Zacarias 14, 7. Foi Deus quem determinou a época. Você vai ver essa palavra em Atos, capítulo 1, versículo 7.
Deus que determinou a época e as estações pelo seu próprio poder. Ele estabeleceu as suas épocas e as suas estações pelo seu próprio poder. Tá? Já afirmamos que hoje bem Jesus sabe isso, ainda que não soubesse quando esteve na terra, pois estava então despido da sua glória celestial. Mateus 24:6. Após sua ressurreição vitoriosa, ele recebeu de volta a sua glória. João 7:14, Filipenses 2:9. Presta atenção aqui. Jesus, num determinado dia, Mateus escreveu que Jesus disse que nem ele mesmo sabia o dia da sua volta. Mas preste atenção, ele não sabia quando ele estava em carne, pois ele despiu-se da sua onisciência, ele despiu-se da sua glória, estava como homem. Então, quando ele estava como homem, ele disse que como homem, ele não sabia o dia da sua vinda, certo? Mas depois que ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele assumiu de novo a sua glória, o seu poder da onisciência, o seu poder da onipresença, o seu poder da sua soberania, que é o poder de fazer todas essas coisas. Então ele assumiu a sua glória. Então ele não sabia o dia da sua vinda quando ele estava em carne como homem. Mas quando ele assumiu sua glória novamente, ele tem o poder da onisciência. Ele é Deus também. Então nesse exato momento ele sabe exatamente o dia que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Quando ele disse que não sabia o dia nem a hora, nem o Filho do Homem sabe o dia nem a hora, é porque ele estava como homem, tá bom? Mas agora ele sabe o dia que ele voltará, tá bom? Porque ele recebeu de volta a sua glória, tá bom? Ao seu tempo, Deus revelará ao Senhor Jesus, 1 Timóteo 6, 13 e 16, por isso ninguém deve precipitar tentando descobrir aquilo que Deus nos vedou. Tem uma passagem interessante, Deuteronômio capítulo 29, que fala que as coisas que estão escritas, que são reveladas, são para nós e para nossos filhos. Mas as coisas que estão encobertas é para o Senhor nosso Deus, tá bom? Então aqui estão reveladas, aqui no grande livro, na Bíblia, aqui estão reveladas, são para nós. Mas aquilo que Deus nos vedou, não nos compete saber. Aquilo que Deus não nos deixou saber. Aquilo que Deus não nos revelou na sua Escritura. Nos compete saber aquilo que está revelado apenas, mas aquilo que Deus nos vedou não nos compete saber, e nem adianta a gente tentar saber, tentar adivinhar. Existe história aí de homens que tentaram marcar o dia, o ano e ficaram lá esperando a volta de Jesus, mas esses se arrependeram, esses se decepcionaram, porque eu vou dizer mais uma vez, falei no vídeo anterior, vou falar mais uma vez, quando se trata da palavra profética de assuntos futuros, Deus não estabelece dia, não estabelece hora. Ele nos deixa e nos adverte através de sinais que isso está perto de acontecer. Portanto, nós não devemos nos precipitar tentando descobrir aquilo que Deus nos vedou, aquilo que Deus nos ocultou. Não adianta nós tentarmos descobrir, tá bom? É bom nós ir só ver só o que está escrito. Os sinais dos tempos nos mostram que Jesus vem muito breve. Os sinais do tempo nos autorizam a afirmar que a vinda de Jesus está às portas. Lucas 21, 28, 31. Graças a Deus que Jesus breve vem. A definição cronológica da vinda de Jesus. Vamos ver aqui uma definição cronológica segundo o nosso estudo. A definição cronológica da vinda de Jesus se dará da seguinte forma. Primeiro, Jesus voltará quando o tempo da igreja na terra se extinguir. Jesus voltará quando chegar a plenitude dos gentios, conforme está descrito em Romanos capítulo 11, versículo 25. Jesus voltará quando houver terminado a 60ª semana dos judeus, tá? Segundo foi revelado a Daniel, a 70 semana de Daniel. Nós já falamos num vídeo aqui sobre essa 70 semana. Então, a contagem das 70 semanas parou na 60ª. Então, Jesus voltará quando houver terminado a 60ª semana dos judeus. Segundo foi revelado a Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Naquele dia se iniciará a contagem das 70 semanas de anos para o povo judeu, que iniciará através da grande tribulação. Tá bom? Jesus voltará e nós estamos cientes disso. Nós estamos parando por aqui e nós falamos aqui sobre essa primeira fase da segunda vinda de Jesus, que Jesus voltará invisível aos olhos de todos. Nós vemos todas as nossas referências bíblicas, tá bom? O dia e a hora não são conhecidos de ninguém. Jesus virá como
prever o ladrão, ninguém pode prever o momento exato de um assalto, tá bom? Jesus virá guiado pelos seus anjos, os anjos que acompanharam toda a trajetória do ministério de Jesus. Os anjos o anjo anunciou a volta de Jesus, os anjos anunciaram a volta de Jesus para os pastores, os anjos estavam com Jesus no Getsêmani, o anjo estava com Jesus na tentação, enfim, os anjos estão envolvidos e têm grande interesse no plano de salvação. Então, quando Jesus voltar também, a aparição de anjos, e esses anjos também acompanharão Jesus. Anjos tocarão trombeta, enfim, tudo isso com base bíblica. O Espírito Santo também, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, também vai agir no dia do arrebatamento da igreja. O Espírito Santo se prepara para agir. E o grande milagre que se dará na volta de Jesus é a ressurreição dos mortos, tá? Para os materialistas e para os ateus não existe ressurreição, porque eles não acreditam em ressurreição. Mas a salvação, ela não se baseia efetivamente na compreensão humana, mas se baseia na fé, naquilo que cremos, naquilo que acreditamos. Então eles não acreditam como ressuscitarão os mortos. Mas João, no capítulo 15 de 2 Coríntios, João vai explicar sobre a ressurreição. Ele explica dando um exemplo muito simples sobre a semeadura, que aquilo que semeia-se não é aquilo que nasce. Semeia-se um corpo diferente, nasce um corpo diferente. A mesma coisa nesta ressurreição. Morre, ou seja, morre um corpo, nasce outro corpo diferente. Morre um corpo carnal, ressuscita-se um corpo espiritual. Morre um corpo corruptível, ressuscita um corpo incorruptível. Morre um corpo imortal, ressuscita-se um corpo imortal. O Espírito Santo agirá dessa forma, ressuscitando todos os mortos. Nós que acreditamos e temos essa viva esperança que Cristo voltará um dia para nos levar para o céu. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Guarde esta palavra no vosso coração, receba ela no vosso coração e vamos dizer como salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Numa próxima aula nós vamos falar sobre a segunda fase da volta de Jesus, que Jesus voltará pessoalmente. Aqui Jesus deteve-se na nuvem do céu, arrebatou os salvos, ressuscitou os mortos e levou para o céu. Mas na segunda fase fala-se de uma volta pessoal de Jesus na terra, na qual ele destrói o anticristo, dá vitória para o seu povo Israel e estabelece na terra um período chamado de milênio, governando a terra por 1000 anos. Essa segunda fase nós vamos falar numa próxima aula, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus. Ora por mim, que eu oro por você, tá bom? Ora por mim daí, que eu oro por você daqui. E assim nós estamos juntos para a glória de Deus Pai. Fica na paz do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.